caneta? Deu. E aí, Fê, tudo bem? Estamos aguardando aí o Thiago Piccoli entrar para a gente começar a live dessa sexta-feira. E hoje a gente vai falar sobre a campanha Faça o Show Continuar, que é de apoio a técnicos, né, da área do entretenimento. E o Thiago Piccoli é esse produtor que criou a campanha. E ele vai também falar para a gente um pouco sobre os bastidores de produção. E também vai falar sobre essa questão da precariedade que existe mesmo nessa área, né? E aí, Titi, pede para entrar aqui então, por favor. Ai, teu amigo, Fê, que legal. Guardando Entrou. aqui. Tite entrou. Como é que eu faço para convidar o Tite aqui para conversa? Tá aqui. Aí, salve! Olá, boa noite. Obrigado por ter aceitado esse convite, Tite, para a gente Oh, conversar, né? Sobre solidariedade, sobre produção, né? sim, eu que agradeço e acho super importante a gente estar falando disso agora, nesse momento que está todo mundo perdido, assim, né? Tentando entender, né, o que está acontecendo. São muitas mudanças muito rápidas. Sim, é verdade, né? Tite, para quem não te conhece, se não conhece a tua trajetória, tu pode contar pra gente como é que tu começou a trabalhar na área de produção, o que de mais legal tu já fez nessa área? Tá, bom, vou tentar resumir, assim, para não ser muito longo, né? Mas eu comecei na faculdade, assim, fazendo eventos de festa da geografia, né? E aí também fiz um festival, assim, lá em Pelotas, isso em 2004, porque na época eu tinha três bandas que eram as minhas favoritas, né, na época, que era Los Hermanos, Graforrest Harmônica e Wilco. Então, meu sonho sempre foi levar Los Hermanos e Graforrest Harmônica para o sul do estado, para Rio Grande, Pelotas, e trazer o Wilco para o Brasil, que, tipo, era uma utopia muito fora da minha realidade. E aí, essa vontade acabou me fazendo fazer eventos, né, na faculdade, lá em Rio Grande de Pelotas, e até a vez que eu mudei para Porto Alegre, foi em 2008, mais ou menos, e aí eu comecei a produzir shows aqui em Porto Alegre. E aí, desde então, assim, de produzir esporadicamente, já trabalhei com praticamente todas as bandas daqui do Rio Grande do Sul. Tramen, Bideobaldi, Nenhum de Nós, a própria Graforreia, trabalhei com eles uma vez, acho. Cartolas, Volantes, Vona Bijalva, quase todas, assim, né? E aí eu fui morar no Rio em 2005 e lá eu fui tour manager da Beth Carvalho, do Diogo Que legal. Nogueira e da Baby do Brasil. Trabalhei com eles três ao mesmo tempo, me dividia, né, nas viagens e tal. E então foram 3 anos que eu fiquei no Rio trabalhando com eles, até o último show da Beth, né, que foi em 2017, eu acho. Acho que foi 2017 ou 2018.
Mas durante todo esse tempo também eu sempre produzi eventos, de trazer bandas para Porto Alegre, né? Já trouxe um monte de gente para tocar em Porto Alegre. E também o festival é o Mapa de Todos, que o Fernando Rosa é o criador, é o produtor. E junto com o Brisa, a gente produz o El Mapa desde 2011, nós três juntos, assim. Então, então é isso. Aí, desde que eu parei de trabalhar com a Beth, que foi meu último trabalho grande, assim, vamos dizer, né, com tour manager, logo que eu saí do escritório da Beth, eu comecei a trabalhar com o Rubel, lá do Rio de Janeiro também. E hoje eu estou trabalhando com ele na parte de booking, né, de vendas de shows. Legal. Antes da gente dar mais detalhes, aí eu já deixei fixado o comentário aí da vaquinha, do Faça o Show Acontecer, continuar. Eu vou só te contar um detalhe de produção aqui, Tite. Quando a gente Ah, conversou antes pelo WhatsApp, tu me falou, vamos abrir para a galera fazer perguntas e tal. O sim, que que tu sim. acha que um produtor faz quando acha que precisa de ajuda? Ele chama um hold, né? Sim, Então, assim, sim, nesse. então eu tenho aqui o apoio nos bastidores hoje, ao contrário das outras lives que eu fiz sozinha, eu tô nos bastidores aqui. Piquet Coelho a estreia dele mundial como assistente de lives Assistente de live. jornalística. Isso aí, ele vai participar no final da conversa, mas ele vai ficar aqui nos bastidores. Então vocês podem mandar perguntas que o Piquet vai falar aí. Piquet, tem algum comentário aí que a galera já fez que tu queira destacar? Tá rolando aqui, eu tô anotando. É, Tá. ele tá aí, ele Consultor tá de aqui nos live, consultor de bastidores, live. né? Eu tô aqui. Tite, um abração aí, inicial. Abraço aí, que é. Tá? Daqui a pouco a gente E tô conversa. aqui vou fazer essa rodagem das perguntas aí, tá? E eu tenho certeza, Tite, que vai ter perguntas aí cabulosas para te responder. Afina direitinho essas perguntas aí. Beleza, tamo junto. É isso aí. Então, assim, ó, Tite, queria começar contando, te perguntando mesmo, assim, como é que surgiu a ideia de fazer a campanha do Faça o Show Continuar? Porque, na real, foi Uhum. bem no início, né? Quando começou, quando teve o cancelamento dos eventos, tu já surgiu com a campanha meio engatilhada, assim, né? Sim. Como é que teve essa ideia? Na verdade, foi bem nos primeiros dias mesmo, né, que quando começou aquela enxurrada de cancelamentos. E eu tava com um show da Fresno marcado em Lisboa, no dia 14 de março. E aí eu fui para São Paulo no dia 10, porque de lá eu ia pegar o voo com eles para Lisboa, né? E, e aí quando eu cheguei em São Paulo no dia 10, eu acho que foi 9 ou 10 por aí de março, as notícias do corona começaram a ficar muito piores assim do que a gente estava vendo assim, né? O South by Southwest, que acho que é a maior feira de música do mundo hoje, foi cancelada, né? Isso início de março eles já tinham avisado que iam cancelar, que foi meio que acho que foi o primeiro alerta assim dessa coisa que estava acontecendo com eventos, né? Porque no momento que o South by Southwest, né, que é um evento gigantesco que fecha toda a cidade de Austin e vai pessoas do mundo inteiro para lá. Os caras no início de março já mandaram cancelar o evento, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, nesse momento, acho que todos os outros produtores do mundo inteiro também ligaram esse alerta para entender e se falar, e todo mundo começou a se falar o que está acontecendo, como é que está o teu evento, como é que está o festival. E aí começou rumores do Coachella também ser adiado, né, nessa mesma semana. E ficou todo mundo naquela assim, não, mas o Coachella não vai adiar, né? Imagina. Os caras envolvem milhões de dólares, os caras com os maiores artistas do mundo. Ninguém imaginava que o Coachella seria um dos primeiros festivais também a anunciar que seria adiado, né? E, e aí nessa mesma semana eu fui para São Paulo para viajar com a Fresno e começou essas conversas entre nós ali, entre eu, o Lucas e o Vavo, né? Sobre e aí, como é que está a situação em Portugal, como é que está a situação em Lisboa. A gente começou a perguntar para o pessoal em Lisboa e a gente tinha um grupo também de WhatsApp de fãs da Fresno na Europa que criaram um grupo porque eles estavam se organizando para ir de outros países da Europa para Lisboa.
Então tava rolando uma comunicação muito frenética nessa época. E aí começou, né? Um da Escócia lá falou que, olha, estão fechando a fronteira. E aí começou essa enxurrada de informações ali de grupos, né? Até que na véspera da viagem, nosso voo era dia 14 de março. No dia 13 de março, o Vavo e o Lucas me ligaram e a gente passou o dia inteiro falando e com aquela dor no coração, né? A gente chegou à decisão de cancelar o show, que era dia 18, né? Então era assim, a gente cancelou na véspera de embarcar para Lisboa, faltando 4, 5 dias para o show. Aí, enfim, eu passei aqueles dias ali naquela tensão, assim, de ter que devolver ingresso, de ter que, né, remarcar voo. O Vavo foi foi muito prestativo nisso, porque ele se encarregou de ligar para a Latam e fazer toda a função de falar com a companhia aérea para adiar o voo e tal, e sem saber nem quando ia ser, né? E eu falando com a casa, e o pessoal da casa estava também recebendo muitas solicitações de cancelamento nos mesmos dias ali. E nesse mesmo meio tempo, né, surgiu essa dúvida de o que seria feito, né? Quando que seria remarcado, o que ia acontecer nos próximos meses e nenhuma dúvida, assim, né? Nenhuma resposta, né? Só dúvidas, né? Sim. Até agora, né? Então, Nem até comentar. agora, né? Até agora, exatamente. E aí, quando passou aqueles primeiros dias ali de ter que resolver a situação do adiamento, no fim o show de novo foi cancelado. Depois que passou aqueles primeiros dias ali, e acompanhando também as notícias e vendo que a Opinião estava adiando evento, né? Tipo, o Araújo estava adiando evento, vários artistas estavam cancelando turnês. E E aí, como pelo Facebook eu tenho muita galera da Graxa adicionada ali como amigo, né? Tipo, toda a galera que trabalhou comigo com a Beth Carvalho, com o Diogo Nogueira, com a Nabide, que trabalhou comigo na Opinião, quando eu trabalhei na Opinião muitos anos atrás. Então eu tenho toda essa galera como amigo no Facebook, né? Então o pessoal começou a postar, né? Preocupados como é que ia ser, o que vai acontecer e imagina, as pessoas têm lá a sua rotina de, né, viajar no fim de semana, né, pegar a estrada com uma banda, ou ser segurança de um bar que abre toda quarta, quinta, sexta e sábado, né? E de repente aquela rotina ruiu, assim, né? E a gente sabe que muita gente dessa galera é autônoma, né? Não, e muitos nem MEI são, né? Não tem nem registro no Ministério do Trabalho, não tem nem registro na Receita e acaba recebendo um pouco que ganha de uma casa ou de uma banda, acaba recebendo e aquele pouco que eles têm ali é para sustentar a família mesmo, né? E aí, diante dessas reclamações, assim, principalmente de alguns que eu sou mais apegado, assim, porque tem aqueles que tu fica mais apegado, assim, né? Eu comecei a sentir uma dor por eles, assim, porque, caralho, como é que eles iam receber, né? Como é que eles iam se dar leite para as crianças, né? Literalmente, assim. E aí, como eu tenho uma reserva e tô bem estruturado, assim, né? Eu resolvi oferecer do meu dinheiro, assim, 10 cestas básicas, que era o que eu conseguiria pagar naquele momento e levar urgentemente para essas pessoas mais próximas ali que eu vi que estavam mais necessitadas, né? E aí eu postei no Facebook porque eu sabia que ali eu tinha uma rede dessa galera, assim, né? Só que foi impressionante, assim, porque, tipo, sei lá, em 15 horas, em 20 horas, tinha 400 curtidas no post e eu acordei no dia seguinte com o WhatsApp, sem sacanagem, assim, com umas 50 mensagens, Legal. sem exagero, de pessoas querendo me ajudar a ajudar mais pessoas. E aí eu, pô, percebi que não nem
que ao mesmo tempo que nem todo mundo estava mal, tinha muita gente querendo ajudar essas pessoas, né? E aí, no primeiro momento, eu fiquei muito sem saber, assim, para que lado agir, porque era muita gente realmente querendo ajudar, e as pessoas pedindo minha conta para depositar dinheiro, e a primeira pessoa realmente que me ofereceu ajuda foi a Carlinha Balbinotti, que ela trabalha na seção de eventos da prefeitura aqui de Porto Alegre. E ela, deixa eu comprar umas cestas para ti e tu entrega. E aí eu senti que tinha a possibilidade de ajudar muito mais pessoas do que eu já estava ajudando, né? Então foi nesse momento assim que deu essa virada de, peraí, vou organizar então isso, né? Vou ver realmente quantas pessoas estão necessitadas e vou ver o quanto eu consigo arrecadar de verba para também saber quantas pessoas eu posso ajudar, né? E aí e foi realmente muito rápido, assim, sei lá, em 3 dias eu tinha arrecadado R$ 8.000. Que massa. Em 3 dias, assim, foi muito rápido, assim. Imagina. E já tinha umas 60 pessoas que tinham vindo me procurar para pedir cesta básica, né? E aí foi isso, foi assim, nessa virada, nessa loucura, eu organizei, aí criei a vaquinha, porque porque a vaquinha foi mais uma forma de não precisar ficar dando meus dados de conta bancária para todo mundo, né? Porque senão o CPF anda para lá e para cá e aí não se sabe onde vai parar, né? Então a vaquinha tem essa chance de ter os dados ficarem anônimos ali. E também é uma forma de ficar claro, né? Ficar visível e ficar transparente o quanto está sendo arrecadado. Então criei a vaquinha acho que uns 2 dias depois que eu fiz esse post. E aí a vaquinha é a mesma coisa. A vaquinha hoje eu tô com R$ 25.000 arrecadados. E hoje já faz um mês e 2 semanas, mais ou menos, um mês e meio, desde que começou toda a função. Claro que no início as pessoas doam mais, né? Também teve mais adesão no início de pessoas ajudando, de pessoas divulgando, espalhando a ideia e tal. Mas eu acho que eu já tô com um valor que eu consigo ajudar essas famílias durante 5 meses, assim, mais ou menos. E aí eu não tenho esse cálculo ainda exato, porque todo dia eu recebo credenciamento de pessoas pedindo cesta, né? Então Pois hoje é, eu mas que tenho. legal, né? Essa rede que se criou aí, né, Tite, com essa vaquinha online, com essa divulgação também que a gente está ajudando a fazer aí para cada vez mais gente ficar sabendo e poder ajudar, né? Isso. Porque realmente a gente não sabe, né, quanto tempo que esse pessoal que trabalha na área É, técnica de eventos vai ficar parado, né? exatamente. É. Quando a vaquinha começou, eu tinha uma ideia de 3 meses, assim, né? Ah, vou ajudar essas pessoas por 3 meses e aí depois as coisas devem normalizar. Mas, bom, a gente sabe que já deve ser para mais de ano, né? Hoje a gente já tem uma noção um pouco melhor, assim, do que pode acontecer. Ontem mesmo o governo português decretou uma lei que até 30 de setembro não pode ter festival. É proibido ter festival até 30 de setembro. E aí tu pensa assim, né? Isso eu tô falando de Portugal, mas tu pensa que é um país muito menor que o Brasil e aqui as coisas estão muito piores, né? Então tu pensa que se até setembro não pode fazer nada, setembro em Portugal, outubro vai começar a esfriar, vai começar outono, inverno, então não vai ter festival até março do ano que vem, né? Pensando assim também no tempo, né? Então realmente eu sigo com a vaquinha ativa porque eu acho que essa situação vai ser para mais de ano, sendo bem otimista. Não é ser, É, a gente tem, a já gente não tem é que ser ter essa pessimista. noção, né, de que a coisa, o mundo está mudando, o mundo está diferente, vai ficar diferente, né? É, A gente vai continuar, vai falar mais além, mais pro final, sobre a campanha, mais detalhes aí de como é que funciona as doações e tal, com a participação do Piquet aqui. E aí eu já pergunto aqui pro meu assistente de lives quais são as perguntas e comentários aí, Piquet. Tá, beleza, então vamos lá. Tá leve ainda, né? tá O leve ainda. Fernando, que é da torcida Roots Colorada, pergunta pro Tite: qual o maior desafio na produção de um evento? Tá?
Depois aqui tem uma. Já responde, tá? Tem aqui um pessoal falando contigo. João Paulo Linhares, deve ser teu amigo, hein? Ah, Tite é o mais gato e o mais gostoso do mercado. E aí ele fala também mandou que eu aqui faço para churrasco ti. com ele. Ele mandou também aqui para ti. Deixei suas malas na casa da tua irmã. Obrigado. O Scardelário. Tite, você é um anjo. Ó, Ó, Fernanda Davi. Melhor desse mundo. Temos aqui a Dayana Gal. Orgulho, Tite. Sós Lomas. Te amo. Nando, pessoas iluminadas. Piquet, Tite e Flávia. E Kátia Hoffman manda uma boa noite pra galera aí. valeu, gente. Tá, e aí a boa pergunta, qual foi mesmo lá que tu falou no início, porque qual é o maior desafio de se fazer, desafios. de se produzir um evento, né? Isso, essa é do Fernando da Torcida Roots. Qual o maior desafio na produção de um evento? Eu acho que o maior desafio é entregar um evento de qualidade e segurança, né, pro público, né? E a gente vê que muita gente peca muito nisso, assim, querendo lucrar rápido e acaba pecando em pequenas coisas, assim. Mas eu acho que se a gente consegue, acho que o maior desafio é conseguir calcular, né, uma quantidade saudável de pessoas dentro de um espaço. Isso eu estou falando numa situação pré-pandemia, né? Sim, sim. Que a gente O não, futuro a gente ainda não sabe como é que vai por a ser. gente não sabe. Então, conseguir colocar um equipamento bom, né, fazer esse cálculo, essa triangulação, e pessoas competentes no backstage e na produção que consigam trabalhar com vontade, trabalhar ganhando bem e com equipamentos bons. Então, o maior desafio é conseguir triangular essas três coisas, assim. Mas no Brasil é fácil e é difícil, porque aqui as coisas são muito mais caras, né? Mas a gente tem conseguido, aos poucos tem conseguido entregar um evento bom de qualidade, né? Que não venda mais ingresso do que a capacidade do local para que as pessoas fiquem confortáveis, que entreguem um som de qualidade, que tenha uma equipe que funcione e que se converse no backstage para que o artista também se sinta à vontade para entregar um show bom, né? Esse é o maior desafio, eu acho. Falou aí da questão da equipe ser bem remunerada, né? E eu acho que isso a gente pode começar a falar sobre isso, puxando para essa questão da campanha, né? Que é de apoio aos técnicos, né? Que Sim, são esses profissionais que são invisíveis para o grande público, mas que são fundamentais para a produção de um evento, né? sim, As sim. pessoas, quando chegam num grande festival, elas nem imaginam todo o trabalho que teve antes, né? Para Uhum, montar o palco, para passar o sim. som, enfim, né? E aí, então, assim, essa questão da informalidade que existe, da precariedade das relações de trabalho, né, Tite? Eu Uhum. sei que tu levantou essa lebre aí numa entrevista para o site G1, e eu achei muito interessante tu falar sobre isso, porque é difícil os produtores falarem sobre isso, é difícil a imprensa falar sobre isso, é um assunto meio tão invisível, talvez, quanto esses profissionais são para o público, né? Como é que a gente Sim. pode reverter esse quadro? É um esquema vicioso, né? Isso, hoje em dia. Porque o que acontece? Começa que artista, né, quando começa uma carreira, começa sem grana. Isso é meio é meio já comum a 90% dos artistas que querem começar, querem ter um disco lançado, né, querem ter uma turnê acontecendo, não ter grana, por quê? Porque não tem público. E quem a maior parte da renda vem do público, diretamente do público, seja com venda de ingressos, seja com plays em streaming, seja comprando merchandising, né? Então, se o artista não tem público, ele não vai ter dinheiro, né? Então, como muitos artistas acho que começam nesse esquema de não tenho grana, vamos todo mundo se ajudar, formar uma equipe, né? Eu acho que tudo já começa meio na informalidade. Até o próprio artista começa na informalidade. E então até o artista ter uma certa estabilidade, né, ter um público fiel, né, que a cada show ele já saiba mais ou menos a receita que ele vai receber,
que a cada disco lançado ele já saiba o alcance que ele vai ter, que é muito difícil de mensurar, mas tem artistas que já sabem mais ou menos ali, né, para onde vai ou para onde fica. Até eles chegarem nesse ponto, passa por esse processo de informalidade, né, e daquele velho tamo junto que às vezes é de coração e às vezes não é, às vezes é só de má fé mesmo, né. E, enfim, e eu acho que por ter esse movimento, às vezes quando chega naquele patamar de estabilidade, eles se esquecem de formalizar aquelas pessoas que estavam com eles desde o início. E é nesse ponto que eu acho que está uma grande falha dos artistas hoje, de esquecer de formalizar essa galera. Às vezes é por conveniência, às vezes é por esquecimento, às vezes é por querer lucrar mais mesmo. E aí o hold, o técnico de som, o bilheteiro, o carregador, ele não tem outra opção, ele depende daquilo, e ele também não cobra para não se queimar ou para não perder, né, aquela vaguinha naquele trabalho. E aí tem essa questão dos técnicos, né, que são essas pessoas que eu citei agora, de hold, de carregador, de técnico de som, de técnico de luz, que a maioria se mantém informal por isso, assim, por já ter esse ciclo vicioso entre os artistas. Mas eu acho que agora, principalmente com essa parada que deu, né, com a pandemia, eu acho que é a hora de repensar isso, né? Eu acho que é a hora de todo mundo que está parado agora pensar em ir no portal do empreendedor e criar o seu MEI, aquela pessoa que é técnico de som, que trabalha por show, que trabalha, né, que não tem um emprego fixo, de fazer essa regularização e quando for receber o cachê do artista, pegar os dados da empresa dele, inserir lá na hora de emitir a nota fiscal, e isso, com o tempo, eu acho que pode gerar alguma formalidade e se todo mundo se conscientizasse, se todo mundo conversasse, o Piquet, por exemplo, que trabalha com um monte de gente, se ele incentivar as pessoas a fazerem isso e dizer que é importante, porque não é obrigatório, né? Aí que tá o problema, não tem fiscalização, ninguém obriga, então parte de uma consciência das pessoas fazer isso. Então, tipo assim, eu sei de casas aqui em Porto Alegre, de casas de shows aqui em Porto Alegre, que pagam salário, assinam carteira de toda parte, desde o cargo mais importante até as pessoas que trabalham numa noite só na casa. Então, são raras essas casas. Eu Né? ia te dizer, eu conheço poucas, quase nenhuma, te diria. Uma que eu trabalhei, que foi Opinião, eles fazem isso. Eles pagam CLT para todo mundo, né? É tudo muito regularizado, é tudo muito certinho. E tanto que eles têm funcionários lá que estão há 20, 30 anos, que são fiéis à casa, né? E têm todos os seus direitos garantidos. Então, tipo assim, não vem dizer que o evento não dá dinheiro, isso e aquilo, e não pode formalizar. Pode sim, sabe? Tudo bem que a Opinião é uma casa grande, já está estável há muito tempo, mas até chegar nesse ponto, eles também passaram por um processo de investimento, de crescimento, que todo artista passa, né? Porque o que eu fico pensando é assim, né, Thiago? A gente está vendo em outras áreas essa questão de precarização das relações de trabalho mais recente, né? Reforma trabalhista, as pessoas querendo que destruir um pouco os direitos dos trabalhadores. Mas me chamou a atenção, né? Eu venho do jornalismo e comecei a trabalhar na área de produção e eu fiquei muito espantada, assim, com esse nível de informalidade que existe, né? E o Piquet, que está nessa área há muito tempo, ele sempre me dizia, tá, mas é que sempre foi assim, né? Aqui em Porto Alegre, ao menos, né? Quase sempre é assim, né? Mesmo quando a pessoa vai trabalhar num grande festival, em geral, a coisa é meio de boca, assim, tu vai lá, trabalha, ganha o dinheiro ali, né? Ganha o cachezinho ali dentro do envelopinho com o teu nome e deu, né? E que varia, né? Não tem uma tabela, não tem uma fiscalização na tabela, e, enfim, né? Desculpa te interromper, mas...
Não, isso que eu ia te comentar, né? Que sempre me chamou a atenção isso, porque na verdade eu acho que outras categorias e outros profissionais estão sofrendo isso agora. E aí no meio do entretenimento isso aí é histórico já, né? Por isso que eu É. acho que talvez precise vir algum tipo de movimento para que isso mude, né? É, porque é isso, né? Eu acho que artista tem essa coisa da informalidade por se tratar de uma coisa de entretenimento, mas não é bem assim, sabe? É trabalho, é trabalho. Tá todo mundo trabalhando, sabe? Tá todo mundo saindo de casa cedo, como muitos holds saem tipo 5 da manhã, enquanto o artista tá chegando virado bêbado em casa, o hold tá saindo de casa são para ir lá montar o palco dele, entendeu? E às vezes é quem trabalha mais do que o próprio artista no dia do evento, né? Tô falando do dia do evento. Sim. Então, é trabalho. Ele tá indo pegar ônibus, né? Ele tá se arriscando, ele pega chuva, ele corre risco de tomar um choque elétrico no palco, ele corre risco de cair de cima de um praticável, ele corre risco de uma guitarra cortar a mão dele, ele corre risco de acidentes também. E quem é que vai garantir isso para ele, sabe? Então, eu acho que parte do artista também saber com quem está lidando com pessoas, está lidando com seres humanos, com profissionais. E essas pessoas também, ao mesmo tempo, têm que cobrar os seus direitos dos artistas, entendeu? Então, são poucos artistas realmente. Eu trabalhei com um empresário lá no Rio que ele pagava salário para todo mundo também. Assinava carteira, né? Pagava um mínimo e completava a diferença com os cachês dos shows, e quando não tinha show ele garantia aquele mínimo para as pessoas, para os músicos, holds, técnicos e tal. Mas eu diria que assim, eu acho que 20% dos empresários no Brasil fazem isso hoje. Então, por que os outros 80% não fazem? Será que é má fé? Será que é desinformação? Será que falta alguém cobrar? Falta alguém fiscalizar? Né? Falta Pois uma associação, falta não sei, a gente sabe que tem associações que cobram mensalidade de técnicos, né? E não fazem nada, os próprios técnicos reclamam. Será que não é a associação que de repente tem que ir na porta de cada empresário e perguntar, vem cá, tu tá pagando os direitos, tu tá pagando o plano de saúde, tu tá dando segurança para os teus funcionários, porque são funcionários. É, de vez em quando? É, a gente nunca sabe quando tem show, não sabe, mas é funcionário. Então, por que não garantir esses direitos? Então, acho que é por aí, eu acho que são dois lados. As associações, elas não, elas dificilmente fazem alguma coisa, são poucas que se mexem pelo bem dos associados, né? é. Mas quem sabe não deve partir de quem tem mais experiência no assunto, alguém tipo Piquet e outros holds e outros técnicos que são mais engajados, que têm mais apoio, né, da classe, de se unir. Daqui a pouco o Piquet pega lá 15, sei lá, vamos dar um exemplo que me veio agora, inclusive. O Piquet vai lá e apadrinha 15 outros holds e senta com cada um e vai lá e inscreve eles no MEI. Então, daqui a pouco a gente precisa se ajudar, daqui a pouco a gente precisa se unir e não esperar do governo, não esperar de associações, não esperar dos empresários que eles façam alguma coisa. Vamos nós fazer. É uma boa mesmo. Meu assistente aqui tá ansioso. Tem comentários, tem perguntas, Piquet? Fala aí. Tenho um elogio aqui pro Tite. Amo Coentro. O melhor presente que ganhei esse ano. E também tem outra declaração aqui. Acho que falta uma união. Amo Coentro, né? Acho que falta uma união entre a galera da música. Isso prejudica toda a classe. Deveria existir um sindicato, principalmente da cena independente, onde muita gente se produz e precisa de apoio. Aí, a galera aqui da Ajuda nos Holds na Quarentena agradece muito o teu apoio, Tite. Tá? Temos 4 holds aqui na live. O Nando da torcida da Roots Colorada está fazendo a doação agora. E ele fala assim, maior respeito para os holds, vocês são heróis. E uma pergunta importante aqui, que a Kátia Hoffman pergunta. Essa informalidade, Tite, tende a aumentar
pós-pandemia? É difícil saber, né? Difícil saber. Mas eu acho que pode acontecer um efeito pós-pandemia de precarização, com certeza, porque vai estar todo mundo desesperado, precisando trabalhar, né? Então, só que dá para se evitar isso se a gente se organizar desde agora, né? Então, acho que se todo mundo se organizar agora, se toda a classe, por exemplo, vamos supor, os holds se unem, e aí os técnicos de som se unem, os técnicos de luz se unem, e se eles todos se organizarem, pode ser que não role essa precarização quando tudo voltar. Mas Isso seria muito legal, né? Se, por exemplo, entre eles se combinassem, olha, vai ter um cachê mínimo, não vamos aceitar exatamente, qualquer exatamente, cachê, não vamos não vamos afetar. nos submeter a qualquer situação, né? Talvez Porque eu seja acho uma que, boa eu acho ideia, que o né? próprio artista vai repensar, sabe? Tipo, e eu acho que hoje em dia tem tanto técnico bom, tem tanto hold bom, tem tanto técnico de luz bom, que fica difícil tu chegar e dizer pro cara, não, eu chamo outro. Fica muito difícil, é muito difícil fazer isso, porque aqueles que são bons, eles entram, né? Eles entram na gig, como a gente fala. Eles Uhum. fazem parte da equipe e não faz sentido tu trocar assim, tipo, de um show pro outro. Então, acho que os próprios trabalhadores podem se segurar nisso, né? Perder aquele medo de serem demitidos de uma gig, se eles fizerem a coisa certa, legal, e falar a verdade com seu músico, seu artista. Ser franco. Tipo, cara, eu tô correndo risco de vida trabalhando pra ti. Vamos regularizar isso? Vamos deixar isso. Porque depois pode cair no dele também, né? Pois é. Porque quem que é responsável por um acidente de hold? É o artista e o produtor do evento. Então, Sabe que uma coisa que eu estava pensando quando tu estava falando antes ali é que tem talvez uma glamorização do se fuder, sabe? Tipo assim, é a graxa, é o cara que trabalha 20 horas, não dorme. Tem até uns vídeos rolando na internet, que é os caras dormindo em cima dos cases, que é sim. acho que até o que as pessoas compartilham do dia do hold, né? E aí fica assim como se fosse uma coisa legal. Isso, né? Uhum. Que a pessoa come mal, não dorme, É o cara que me traz a não. cervejinha no palco, né? É, É o cara na mimado. verdade, assim, a gente não deveria glamorizar isso, né? Não deveria ser assim, a real, o cara que não se Uhum. alimenta, que não tem, que vai de ônibus para pro evento. Não deveria ser dessa forma, né? Não, eu lanço aqui até um desafio. Eu lanço um desafio. Quantos músicos que não deve, eu não vi se tinha algum músico assistindo aqui a live. Quantos músicos cumprimentaram, deram um oi, deram um bom dia para os carregadores e para os holds? Até hoje, em todas as suas gigs. Quantos? Eu não sei, não chega a 10%. Não chega. Porque não sabe, às vezes não sabe nem o nome do hold que está trabalhando, sabe? E tem uns que são mal educados, são mimados, são mesmo, né? Se acham superiores porque estão em cima de uma bateria ou porque estão segurando uma guitarra. Não são. São tão ser humanos, são tão trabalhadores quanto eles, os holds e os carregadores, sabe? E às vezes até, né, tipo, passam por situações muito piores, que o cara que só chega ali na hora de passar som, o Piquet mesmo, Piquet que é um baterista, cansa de passar som para os bateristas porque os caras estão bebendo, estão. Não, tu vai trabalhar ou tu vai beber, sabe? Ou tu vai. O que tu foi fazer? Pois é. Né? E não é, É. não é trabalho, não é trabalho do Piquet passar som da bateria. O trabalho dele é montar a bateria. Então rola também uns abusos, né? Dessa gente que acha que é um ser superior como músico. E tem outro desafio que dá pra gente fazer, né? Quantos artistas e produtores entraram em contato com seus técnicos para saberem se eles precisavam de alguma coisa nesse momento de quarentena, né? Nenhum. Quer É, não, dizer, poucos, né? Eu acho que poucos. Pelo menos assim, da minha experiência caseira aqui com o Piquet, alguns fizeram isso. Mas não sim, foram mas todos com que ele não trabalha. foram Ele todos. trabalha com uma galera. Não foram Maioria. todos que tiveram essa generosidade, assim, de dizer, né? Tipo assim, bah, meu, também tô passando por perrengue, mas tá precisando de alguma coisa? Uhum. Fala aí se tá precisando de alguma coisa. Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa pode estar passando por dificuldade, mas uma ajudinha ali sempre pode, né? Sempre rola, né? Se Não, quiser. uma ligação para perguntar se está vivo, está tudo bem.
Tá Não tá tudo certo, precisando, né? não tá precisando Nada. de um biscoito aí, não tá precisando de nada. Exato. E, e eu acho que vem muito dessa hierarquia, né? Que virou uma hierarquia a coisa, assim. Tipo, que quem é músico se coloca num patamar que foda-se o resto, né? Não tô falando que é 100%, tá? Mas uma grande parte deles. E acaba gerando esse sentimento de esquecimento por parte dos coisas. Mas isso de perguntar, do artista perguntar pros técnicos como eles estão, foi uma coisa que eu fiquei muito engasgado, assim, no, no início da, da campanha, assim, porque tiveram alguns que se preocuparam, que eu vi se preocupar, né? Eu não vou dizer quem fez e quem não fez, assim. Melhor não Mas citar nomes, né? se alguém quiser, eu falo em algum momento, mas eu acho que agora não precisa criar essa polêmica. Eu acho que não é a intenção gerar essa polêmica agora. Mas alguns ligaram, mas a grande maioria não nem. Inclusive, inclusive teve gente que na hora que eu cutuquei veio me falar, mas o que tu quer que eu faça? E eu, meu querido, tu não tem WhatsApp, tu não vai gastar nada passando um WhatsApp pro teu host perguntando se ele tá bem. É só uma atenção, às vezes. Não é comprar, pagar o aluguel da pessoa, sabe? Às vezes é só uma pequena atenção, assim. Mas falando em nomes, eu queria dizer que, tipo, que inclusive uma das coisas que me incentivaram muito a fazer a campanha naqueles dias ali foi quando eu vi que o Michel Teló continuou pagando o salário dos músicos dele. O, a Ludmilla adiantou acho que 10 cachês, acho que foi para os músicos dela. E o Rubio, que é o músico que eu trabalho, ele foi no grupo do WhatsApp dos nossos músicos e perguntou: Galera, tem alguém precisando de alguma coisa? Se precisar de alguma coisa, estou aqui e tal. E aquilo me trouxe um respiro, assim, do tipo: Bom, acho que a gente pode fazer alguma coisa, porque tem pessoas que estão fazendo, né? Serve um pouco de inspiração, assim, também. Então, alguns perguntam, outros não estão nem aí mesmo, né, infelizmente, mas se alguém quiser, eu tenho anotado o nome de todo mundo que não está nem aí, que um dia eu vou escrever num livro, sério. Voltando a falar da campanha aqui, daqui a pouco eu vou chamar o Piquet para conversa. Teve muita gente, né, assim, conhecida que participou, que se engajou na vaquinha, né, no Faça o Show Continuar, né, Tite? Teve, Quer citar teve. alguns aí? Ah, para mim os mais importantes, assim, é difícil dizer que foram mais importantes, né, mas o Teddy Correia deu uma força muito grande, o Vitor Ramil deu uma força muito grande, Legal. o Diogo Nogueira, ele deixou o QR Code, né, na live de aniversário dele, então foi só no dia da live dele a gente teve bastante doação. O Tony Croco foi muito querido também. O Carlinhos Carneiro da BD foi um cara que veio o tempo todo me perguntar se estava precisando de alguma coisa. Enfim, nossa, o Paulo Ricardo foi um cara que gravou um vídeo para poder divulgar. Nossa, teve muita gente. Eu tenho uma lista, assim, o produtor dos Beast Boys lá de Los Angeles ajudou com dinheiro. O Simon Filler, que é o empresário do Los Hermanos, me ajudou com dinheiro também. Tem uma lista enorme ali, mas eu também quero um dia. Eu anoto cada dia que alguém vem me ajudar, eu anoto o nome e eu vou publicar com um agradecimento especial para cada um e vou também agradecer pessoalmente cada um assim que a campanha terminar, porque eu acho que são pessoas que não nem perguntaram, assim, sabe? Na hora. Ah, o Lelê também foi um cara que me ajudou muito, Bortolassi? chamando a atenção dos músicos. O Uhum. Tavares foi um cara que me ajudou muito. O Lucas da Fresno foi um cara que me ajudou muito também. A Carminha Bobinotti, como eu tinha falado lá no início, que foi a primeira pessoa que veio ajudar. Enfim, um monte de gente. Tem muita gente mesmo assim veio ajudar e cada um no seu tempo, né? Porque também tem que muita gente demorou a entender o que estava acontecendo. E, enfim, a gente tem que respeitar também o tempo de cada um.
mas eu acho que já se passaram quase 2 meses desde que tudo ficou muito claro e é essas pessoas que até agora não se pronunciaram para nada que eu acho que a gente tem que cobrar e tem que realmente. Acho que o público tem que saber também o que eles estão consumindo, né? Porque se aquela pessoa canta uma canção de amor, mas não pratica o amor no dia a dia, então ele está vendendo um produto falso, né? Ele está vendendo coisa errada, né? Ou tem o discurso de muito namastê, muito paz e É, amor e tal, e aí chega na hora, exatamente. né, não tá Na hora de alinhado com o praticar, é, discurso político, às vezes, até, de dizer que tá, de repente, contra o governo, mas não tá fazendo coisas a favor da cultura. Não adianta só exatamente. fazer post contra o governo, né? Tem que ir para Exatamente. ação, eu acho, né, nesse momento, né? É, Ah, só isso. o Piquet quer participar, e fala aí, Piquet. Ele A, tá a se coçando ali. Kenny Lane fala assim, músico tá nem aí pra galera que trabalha no operacional também. E ela falou um lance muito legal aqui. Na real, só rola abuso. A mesma pessoa, Kenny Lane. E conhece ela? Conheço, conheço. A gente Tá, tá, aí falou eu assim, conversei muito com ela sobre isso esses dias também. se a galera se junta na real e se ajuda, fica mais fácil a não ser explorado depois. Mas ela tem aqui. Antes de mais um depoimento dela, tem um cara que deve te conhecer que é o Haroldo Toro. Ah, eu queria falar do Haroldo. Posso falar antes de tu ler? Olha que ele fala assim, grande Tite. E aí ele fala assim, Tite, tem cesta básica para o motorista das vans? Tem. Inclusive, eu queria aproveitar que o Haroldo é um cara que trabalha comigo desde 2011. Já faz 9 anos que eu trabalho com o Haroldo. Ele é motorista de van e ele teve a van dele roubada agora faz um mês. Ah, Então ele também está com uma campanha de doação para conseguir comprar uma van nova, porque eu acho que ele não eu não sei, Haroldo pode responder aí se tu já achou a van, mas enfim, quem puder procurar o Haroldo Araújo lá no Facebook, tem a campanha lá para ajudar ele. Piquet, vem pra cá, que eu acho que já tá começando, já estamos começando a se encaminhar pro final, porque eu conheço Encaminhando para o a fim. peça aqui. Piquet fala bastante, espaçoso, assim, né? Então, e assim, né, Titi, já faz um tempo que eu tô fazendo as lives aqui em casa. E o Piquet, ele se comporta muito bem. Eu fico aqui no quarto fazendo, e ele fica bem, deixa eu fazer um pouquinho mais pra trás aqui, E aí? as pessoas enxergarem. E o Piquet, assim, ó, ele fica quietinho 1 hora, imagina o sacrifício que é pra ele. Ele fica quietinho, não faz nenhum barulho, fica lá de fone de ouvido na sala, super discreto pra não incomodar nada. Mas aí hoje eu dei essa oportunidade dele aparecer, né? Aparecer, vou chegar bem na tela então. Fez até a barba. Claro. Piquet, conta aí pro pessoal que está nos assistindo qual é a tua participação aí na campanha do Faça o Show Continuar e como é que é a tua relação aí com o Tite aí, de trabalho, o que vocês já fizeram juntos aí? Beleza, eu já trabalhei com o Tite, né? Mas assim, galera, desculpa aí que eu cheguei uma doação. Hoje a gente foi atender 5 mães carentes, né? Aí nas vilas de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre e tal. Não deu para fazer a maquiagem e tal. Mas assim, a relação que eu tenho com o Tite, eu já trabalhei de road pro Tite em alguns eventos, né? E aí o Tite foi um dos primeiros, na real acho que foi o primeiro, né? Não, foi primeiro o Zé e depois eu criei o Zé do Mostock, né? Paulo Zé Barcelos. O Paulo Zé falou, cara, tá precisando de alguma ajuda, tem uma parada que dá para escrever aí uma equipe de roads e tal, abá. E eu fiquei pensando, foi a primeira, né? Aí eu criei, vou chamar a galera dos roads, pra ver se alguém se interessa e tal, e criei um grupo no WhatsApp que ajuda os roads na quarentena. Aí logo que eu criei, assim, já veio o Tite oferecer uma ajuda. O Tite foi a primeira pessoa dos que eu já trabalhei, né, que me ofereceu uma ajuda, assim, cara, tá precisando de ajuda, eu posso te ajudar com cesta básica, enfim, algumas outras coisas mais, né? E o Tite foi o primeiro. E aí eu comentei assim que tinha esse grupo e tal, e aí o Tite é o cara que mais nos ajuda, né? A gente fez uma distribuição, né, Tite, de várias cestas básicas para os roads da quarentena, e ali agora tem 72, né? Roads ali, roads muito importantes, já trabalharam contigo, né? Em Porto Alegre Então, a gente tá com 70 e poucos, né? foi um auxílio bárbaro, assim, e, na real,
tem uma outra galera ajudando também, mas o Tite foi pioneiro em tudo, né? Tem uns elogios ali pra ti, depois se puder ler. Depois eu vou ler. Eu tô falando assim que tu é foda, que tu é o melhor, galera do outro estado aí mandando abraço e tal. E a relação que eu tenho com o Tite é das melhores, né? E faço show continuar. O que eu podia fazer, né, Tite? Tá todo mundo desempregado e tal, eu fui junto com o Thiago Rasta entregar as cestas pros Road e também ajudar na divulgação da vaquinha, né? E ajudar, enfim, na divulgação de tudo, assim, em relação da graxa, assim. E ali o grupo, ele gerou a informação, né? Todo mundo começou a passar informação. E é isso. Foi baita ajuda, cara. Tu é um ser humano iluminado aí. Tu foi o primeiro que Somos todos. ajudou, cara. E não tem nem palavras. Tem uma galera ali na live aí te agradecendo, né? Que te salvou. A galera, assim, em inbox também falando assim, bah, o Tite salvou um mês, entendeu? E é isso, cara. Parabéns. Tu é orgulho. Já, sei lá, faz muitos anos assim que a gente trabalha junto, né? E trabalha junto. A gente fez alguns trabalhos juntos, mas faz muitos anos que desde o primeiro, assim, né? Mas uma coisa que foi muito importante, assim, tu ter agrupado, né, essa galera no grupo do WhatsApp, que facilitou muito identificar rápido também quem estava precisando, né? Porque com certeza sozinho eu não teria conseguido identificar tão rápido essa galera, assim. Mas, mas eu acho que tem uma questão que eu também queria falar que foi importante nessa tua entrada. Foi a função da gente ter que dividir, né, as entregas geograficamente, assim, né? Vocês vão para um lado, eu vou para outro lado da cidade. E nesse momento, assim, também me abriu uma outra questão em relação ao trabalho, né, a precarização do trabalho, que é tipo a localização que essas pessoas vivem, né? Que tipo assim, que às vezes cansei de ver artista marcando van num ponto da cidade, né? E tipo assim, e essas pessoas às vezes tem que, sei lá, vai levar mais de uma hora para chegar naquele ponto da van, sabe lá como ela vai chegar, com que segurança que ela vai chegar naquele ponto da van, vai passar o dia inteiro cansado trabalhando, porque já saiu mais cedo que, né, que os outros. Tu deve ter passado por isso várias vezes, mas Ah, várias. e me fez refletir muito sobre isso, assim, saca? Tipo, cara, se o cara. Olha o trabalho que o cara tem que fazer para sair de casa, chegar no ponto da van, né? Carregar a van com os equipamentos, viajar tantas horas para o show, montar o palco, fazer o quê? E ainda chegar lá no final da noite e o artista ainda reclamar que o cara tá cansado, né? Então, tipo, essa, essa divisão que a gente fez ali das entregas e ver onde a galera morava, que a gente foi para cada lugar, né? A gente foi, Tá, a gente foi muito longe, né? Eu e nem agora, imaginava também, cara, agora esse mês a gente esse vai de pensamento novo e mês que aí. vem vamos de novo. Mas tipo assim, eu ficava me colocando no lugar das pessoas, quando eu chegava na frente da casa das pessoas para entregar a cesta, e eu olhava, caralho, onde é que é o ponto de ônibus mais próximo, assim, ficava pensando nessas questões de logística, assim, né? E o quanto a galera sofre para trabalhar também, para sair de casa e chegar no trabalho, né? E então foi legal, assim, que eu consegui também ver, enxergar esse mapa de Sim. cima, assim, localizar a galera. E, e daí a próxima vez que algum artista me reclamar que o host tá cansado, eu vou dizer, não, amanhã tu vai sair da casa dele, vai até o van. Gente, vamos lançar o hashtag um dia de hold. Aí pega só os que Exato, reclamam, boa. né? Essa é boa. Acordar às 7 da manhã, ir pro postinho, e aí É, tem os atrasos dos músicos, e aí depois chega lá, monta tudo sozinho, passa som, os caras estão lá no hotel dormindo, curtindo. Né? exatamente. Depois tem o show, depois tem a desmontagem, tem detalhe também, né, Tito? A galera tem uma galera que não sabe aí, tipo, que não conhece o trabalho do Road, né? Porque além de tudo no postinho, na volta, né? Tá cansado de ter carregado tudo, enquanto o músico estava lá no camarim. Não, normal, isso é normal, né? Não é uma reclamação. Tu vai ainda ter que ir na casa do músico, largar lá no terceiro andar um amplificador, duas guitarras, peso, para depois cantar na van e voltar para casa, É. né? É uma loucura, né? Quem é que Então a paga gente. isso depois, É, hein? bom, tu sabe disso, né? Tu é um graxudo. Bah, é. Sabe, Tite, que uma vez eu tava com o Piquet, eu não tava trabalhando na área de produção ainda.
E aí a gente encontrou com um produtor, eu não vou dizer o nome porque eu realmente não sei, eu não conhecia a pessoa. E o cara chegou, a gente estava num shopping, acho que foi num shopping Total. E o cara chegou e disse pro Piquet assim, nunca mais me indica o hold e tal. E o Piquet, por quê? Porque ele me pediu o Uber para poder chegar até a van, que era longe da casa dele, e me exigiu o almoço. Eu não quero trabalhar com essa pessoa. E aí eu pensei, cara, mas como assim? Né? Tipo assim, na minha cabeça, né, de alguém que trabalhava na área de comunicação do jornalismo, o deslocamento até o local do trabalho é responsabilidade do empregador ou do contratante, no caso, né? E a alimentação, enquanto tá trabalhando, não é responsabilidade de quem contratou. E aí eu falei pro Piquet assim, porque, mas é que tem uns produtores que são assim, são mala, não acham que não tem responsabilidade e tal. E, na real, tem produtora grande, né? Que às vezes acha que não tá afim de pagar comida para as pessoas, para a equipe técnica, né? Sim. E aí é brabo, né? Então vamos ter um detalhe também, entrando nesse assunto. Tem, tipo assim, eu ganho um cachê. Vou abrir aqui então. Então eu faço assim, o cachê mais ou menos gaúcho, o valor, né? Eu ganho R$250. Alguns eu ganho 300. Os cachês nacional são na faixa de 500, né, quando eu vou fazer as turnê e tal. Então esse é um valor que eu cobro. Claro, tem uns amigos, né, que ganham menos. O Piquet, tu tá livre, pode fazer comigo? Posso, meu brother, vamos lá, dá aquele apoio. Então faço até vários shows filantrópicos, né. Então, ajudando e tal, em algum festival e tal, que ajuda, a gente entra junto no bolo. Mas tem roads que ganham uns R$100. Eu fiquei sabendo agora que tem roads na cidade ganhando 50 pila. Aí eu fico imaginando, me pondo no lugar dele. Pô, se eu, digamos, vamos lá, o cara ganha 100, né? Em alguns eventos aí. Aí o cara vai ter que ir até lá o postinho da Souza Reis, para ir até lá, se o cara, né, o bus já não tá mais tão barato, né, Tite? O trem também já não tá mais barato. E dependendo do horário que sai a van, não tem ônibus, né? Exatamente. Aí o que acontece? Aí o cara o cachê dele que era 100 vai se tornar já 80. Se ele comeu tá com uma fome, que tem vários artistas que não querem dar alimentação, né? Tem muito artista, tem muita banda que antecipa, que bota, tipo assim, a gente teria que sair 10 da manhã para chegar com calma, passar o som na boa, bababá, né? Aí os caras botam para depois do meio-dia para não pagar o almoço. Para não pagar o almoço. Exatamente. Aí tu chega aí e atrapalha o nosso trabalho, né? Tipo assim, tu tinha 2 horas para passar o som e tu vai ter meia hora. Cara, e no orçamento do artista é uma diferença muito pouco, assim, saca? É uma diferença muito... essa discrepância, assim, que é muito, muito complicada. E a gente sabe que não tem como nivelar todos os artistas, né? Porque cada um ganha de um jeito diferente. Mas é que são coisas básicas, né? São coisas básicas que falham, assim. Sim. É isso. Cara, um prato de comida que vai custar 10, 12 reais, saca? Não vai fazer falta no cachê do artista, no topo lá da planilha, não vai fazer falta. Só que pro hold vai fazer muita diferença aqueles 12 reais. Sim. Com certeza. Então... Tá, só mais uma pergunta de um amigo aqui. Tem um lá do grupo lá que tá em prantos aqui, perguntando quando é que vai ter as próximas sextas. eu tô esperando chegar de São Paulo. Era para ter chegado hoje, inclusive, mas atrasou. Acho que semana que vem já vamos ter aí. Outra coisa também, eu queria te agradecer rápido, que já está encerrando, né, Flavinha? Sim. Cara, parabéns por a gente saiu junto aquela vez para entregar as cestas, né? Bato, foi de uma generosidade, assim, cara, que me tocou e que me fez também ajudar em outras ações, né? E agora a gente acabou de criar um grupo, um núcleo, né? Aqui eu, o Valdir, a Flávia, o Fernando aí da torcida do Roots, que é a ajuda direta. Então a gente está atendendo as mães aqui de famílias solteiras. E aí também foi tudo por tua causa, pela tua generosidade aí de me ensinar esse trabalho aí de filantropia, que eu não fiz antes, entendeu? Foi a primeira vez que eu fiz aí. Parabéns, velho. Obrigado por estar junto aí. Então tá, a gente está quase encerrando aqui. Tite. Tchau, Tite, teamo.com/Orkut. Tá quase encerrando que o Instagram, né, nos quica, tira do ar aqui quando chegar em 1 hora. Agradeço muito aí para a tua participação, Tite. Obrigado, e avisar para quem está nos acompanhando aqui que se quiser conferir semana que vem, aqui no perfil da F Cunha Produtora, nas sextas, às 10 da noite, vai ter Bibiana Petec aqui, tendo uma conversa e rolando um som também. A Bibiana, que inclusive essa semana fez uma live e colocou o link da vaquinha, ela é uma grande defensora também da graxa.
uma das pessoas legais com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. Uma cantora jovem de Porto Alegre que faz um som super bacana. E ó, tá encerrando aí. Valeu, Tite. Obrigada. Valeu, obrigado, então tá, até mais. Valeu, ó, a gata participando aí. Tchau, Elisa manda um então, beijo, tá, Tite. tchau, gente. Valeu, obrigada. Ela tá aproveitando as suas cestas também. Valeu. Façam o show continuar, então. Contribuam aí na vaquinha. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Até mais. Boa semana. Participou da live.